Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós já temos convicção e certeza da Tua presença aqui em nosso meio. Obrigado porque o Senhor é tão misericordioso, tão amoroso, que faz questão de falar conosco. E nós estamos aqui agora nos colocando mais uma vez à disposição para ouvir a Tua voz. Prepara a nossa mente, o nosso coração, que possamos estar agora aqui com a nossa mente cativa a esta mensagem, a tudo aquilo que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Que possamos nos esvaziar para que o Teu Espírito Santo possa nos encher e transformar o que precisa ser transformado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai passar. Não se entregue ao desânimo. Essa é a mensagem que Deus tem para o seu coração nessa noite. Às vezes, o desânimo ele não acontece simplesmente de um dia para o outro. Vai acontecendo aos poucos, de forma sorrateira. São pequenas mudanças no seu dia a dia, são pensamentos ali que são pequenos e de repente começa a crescer, começa a avançar, e você começa a achar que é uma outra coisa, que é uma outra situação, mas no fundo, é um desânimo. E o desânimo é algo natural. Você já ficaram desanimado já? Sim. E talvez você esteja aqui nessa noite desanimado. Provérbios, capítulo 13, verso 12. Provérbios, capítulo 13, verso 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. A esperança que se adia faz desanimar. Vamos traduzir. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ou seja, tem fruto, tem sombra, tem descanso. Mas eu creio que nessa noite, essa realidade de desânimo, ela vai ser extinta da nossa vida. Vai passar. Nós precisamos ter fé suficiente para crermos que é uma fase. Eclesiastes capítulo 3 diz que é um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo para isso. E a Bíblia ela nos oferece um direcionamento para o desânimo. Só que para chegar no direcionamento eu quero primeiro falar sobre o que causa desânimo. Eu sei que vocês sabem, é muito natural você identificar na sua vida, e cada um aqui sabe verdadeiramente quando você está desanimado. Eu mesmo, quando estou desanimado, sabe o que eu tenho menos vontade de fazer? Trabalhar. Só que precisamos trabalhar, sim ou não? Sim, a minha vontade é não ligar o computador. É ficar ali quieto, eu e Deus, por exemplo. Só que a gente pode fazer isso todos os dias? Não. Quem aqui bate ponto? Levanta a mão. Vocês podem chegar e falar hoje eu não vou trabalhar. E vai ficar por isso mesmo. Pode fazer assim? Pode até pode. Mas você vai ser chamado para uma conversa. Porque na nossa vida nós temos que fazer coisas, mesmo estando desanimados. Mesmo não querendo fazer aquilo, muitas vezes vai ser necessário fazer aquilo. E quando o texto diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, isso aqui é uma prova cabal de desânimo. É quando você, por exemplo, gera uma expectativa sobre algo e se frustra. Quando você quer muito que uma coisa aconteça e de repente acontece diferente do que você planejou. É comum você ficar desanimado. É comum você esperar um resultado e de repente ver outra coisa. Desanima isso. Só que esse desânimo, nós temos que tomar muito cuidado, porque ele tem sim uma capacidade muito grande de nos afastar de Deus, sabia disso? E o inimigo, ele quer, de todas as formas, fazer com que você se desanime. Por isso eu quero que você desde já compreenda essa mensagem, que esse desânimo na sua vida vai passar. Que essa tempestade que hoje você enfrenta vai passar. Que essa dificuldade que você enfrenta, que muitas vezes o pensamento ali é acelerado, a angústia, a ansiedade, entenda, isso não vai ser eterno na sua vida. Nós não podemos viver como se isso fosse tudo. Ou como se
chegamos no fim, acabou, não tem mais jeito. Tem sim. Você está vivo, você está viva. Você tem um Deus que te ama incondicionalmente. Você tem um Deus que se preocupa com você, muito mais do que Ele se preocupa com as árvores, com os passarinhos, com os animais de modo geral. Porque você foi aquela criação ali especial. Você foi criado, por mais que a natureza por inteira ela se comunique com o Criador, mas nós fomos criados para ter um relacionamento direto com Ele. Ele tem prazer nessa relação conosco. Então sempre que o desânimo bater na sua porta, lembre-se que há Deus Todo-Poderoso que está disposto a te animar, que está disposto a te erguer e tirar de você esse sentimento. A primeira coisa que causa desânimo são circunstâncias difíceis. E todos os dias enfrentamos isso, sim ou não? Sim. Coloquei aqui alguns exemplos: problemas financeiros, familiares, problemas de saúde, de relacionamentos de modo geral. Tudo isso pode abalar a nossa esperança e automaticamente vai nos levar a um quadro de desânimo. Sabe quando você quer muito fazer algo, você sabe como fazer aquilo, mas você não consegue fazer aquilo? Isso é bom? Não, isso é horrível. Você tenta de todas as formas agir, mas algo te prende. Eu não estou aqui atrelando isso a uma patologia, não. Eu estou falando sobre um comportamento, sobre um sentimento que você tem, que é espiritual antes de qualquer coisa. Antes de você analisar de forma física, humana, o seu desânimo, a sua fraqueza, é necessário que você avalie isso de forma espiritual. Sabe por quê? Olha o que diz Provérbios 10, 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Ou seja, o Senhor tem um caminho para percorrermos. E você não pode permitir que o desânimo que vai vir pelas dificuldades, pelos problemas, paralise você. Falamos aqui recentemente sobre a corrida que nos é proposta, a corrida da vida. E nós não saberemos qual será a nossa linha de chegada. Deus é quem sabe. Mas eu tenho que viver verdadeiramente como se fosse o meu último dia. Porque eu não tenho certeza sobre o meu dia de amanhã. Eu não tenho certeza do que vai acontecer quando eu largar esse microfone e sair por aquela porta. Alguém que tem? Não temos. Então, na realidade, eu tenho que viver dessa forma. E eu sei que viver dessa forma, muitas vezes, você vai ter que enfrentar pressões, problemas, traumas, dificuldades. E que isso vai contribuir, e muito, para que você desanime. Só que também as nossas escolhas erradas, os nossos erros, os pecados que nós cometemos, também são causas do nosso desânimo. Há um texto bíblico que diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Muitas vezes, o motivo do nosso desânimo é por conta de nossas escolhas. Mas não é, Felipe, mas eu não escolhi esse problema. Mas você escolheu como reagir àquele problema. É uma escolha sua, é uma escolha minha, diária. Todos os dias eu tenho que ter uma escolha. Senhor, me ajude a reagir como o Senhor. Não somente a ter uma atitude, porque o que nos preocupa, que nos pega às vezes, não são as nossas ações premeditadas, são as nossas reações. É o que eu faço diante de uma palavra que eu escuto que eu não gosto, diante de algo que eu vejo que me desagrada, diante de uma informação que eu descobri que bagunçou ali um pouco minha mente. Como tem sido as nossas reações? Nós temos que viver uma realidade que é o quê? Quanto mais maduros, menos ofendidos ficamos. Só que é fácil você viver uma vida buscando aquele couro, aquela casca de barata ali, né, digamos assim, de não se permitir ser abalado por coisas. Não é fácil. Porque parece que um dia é uma intensidade, no próximo dia parece que aumenta. E só vai aumentando. Só que é que eu tenho que pensar,
que à medida que os problemas aumentam, eu preciso também me fortalecer em Deus, para que a atuação dele na minha vida também o quê? Cresça. Também aumente, porque senão vai ser um jogo totalmente desigual, totalmente injusto. Por isso que aqui o provérbio diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas o que? É ruína para os que praticam a iniquidade. O que é iniquidade, Felipe? Iniquidade é a prática sucessiva do erro sem o arrependimento. É você agir no erro e o seu coração sequer mais acusa. Aquele peso na consciência não existe mais. O Espírito Santo fala com você e você já não dá mais atenção ao que ele está falando. Ou seja, se eu busco viver isso, eu vou viver em ruínas. Ruínas. E as ruínas servem para quê? Apenas para cartões postais. Porque antes era uma coisa, antes tinha uma utilidade, antes era totalmente pleno, mas hoje, quem tem a oportunidade de visitar algumas ruínas de qualquer coisa, imóveis, castelos, palácios, arenas, não importa. Se você for ali na boca do rio e olhar para o nosso antigo centro de convenções, quantas memórias nós vemos ali, quantas formaturas nós fomos, quantos eventos nós fomos ali, quantas feiras. Eu lembro que criança eu ia para a Bienal do Livro lá, quantas coisas, mas você chega ali e olha hoje, não serve para nada. Pelo contrário, ao invés de estar ajudando, está o quê? Estragando. É antro de prostituição, de droga, de criminalidade, porque virou ruína. Foi uma sucessão de coisas erradas que aconteceu. Só que quando eu decido viver de maneira íntegra a minha vida, o caminho do Senhor se torna fortaleza para mim. E aí eu fico forte. E aí eu consigo viver uma vida sem dar espaço ao desânimo. Mesmo sendo bombardeado de todos os lados, perseguidos, sofrendo afrontas, mas eu preciso crer que o Senhor me sustenta. Precisamos crer que Ele é aquele que vai ser a âncora da nossa alma, aquele que vai me dar um direcionamento, aquele que não vai permitir que eu tropece, que eu caia, mas Ele vai me dar direcionamento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu preciso ter o Senhor como lâmpada, como luz, como farol. Tem que ser desse jeito. Eu tenho sim que ter a humanidade de reconhecer que todos nós estamos suscetíveis a passar por momentos de desânimo, a acordar desanimado, a acordar muitas vezes sem acreditar aquela esperança em Cristo que nós precisamos acreditar todos os dias, porque talvez naquele dia a sua fé foi fragilizada por alguma coisa ruim que aconteceu. Agora é o mesmo Deus que permite esses momentos para poder nos forjar, para poder fazer com que a gente cresça e amadureça. É o mesmo Deus que prometeu que estaria conosco, nos sustentando, nos ajudando, sendo ali uma força sobrenatural. Eu tenho certeza que vocês já experimentaram isso, de estar passando por um problema e você perceber que por conta própria você não iria conseguir avançar, mas de repente, de forma sobrenatural, Deus toca em você. Deus abre uma porta, ou fecha uma porta, ou te dá uma palavra de ânimo, e você o quê? Levanta e avança. Porque o desânimo não pode te paralisar. Maior é o que está em nós. Precisamos crer nisso. Só que existe também um outro problema que causa desânimo, sabe o que é? É a falta de propósito de vida. Eu tenho aqui falado de forma bem reiterada sobre isso, porque viver sem propósito é sobreviver. É você não ter entendimento sobre o que você faz da sua vida. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida colocando as nossas expectativas, os nossos anseios nas coisas aqui da terra, em construir coisas aqui, em fortalecer a nossa relação aqui.
Só que isso é acessório. O principal é a minha vida com Deus. O principal é a sua vida com Deus. O que você precisa construir tem que ser eterno. É o que diz a Bíblia, onde a traça e o ferrugem não tem nenhum tipo de ação. Não vai acabar, não vai corromper, não vai corroer, não vai ter nada. Vai ser perfeito. Só que quando é que eu consigo viver esse propósito? A partir do momento que eu o busco de todo o meu coração. A partir do momento que eu tenho a certeza de que, por mais difícil que esteja a minha situação atual, o problema que eu tenho enfrentado, eu preciso crer muito mais na atuação do Deus Todo-Poderoso, naquele que pode fazer todas as coisas, aquele que não está simplesmente prestando atenção na minha fase, na minha leve e momentânea tribulação. Pelo contrário, aquele que já está vendo a minha vitória lá na frente, aquele que já está garantindo tudo que eu preciso para poder passar por isso. Só que eu muitas vezes ficamos presos à nossa realidade atual. Eu olho para a minha situação do hoje e falo, como é que vai ser isso? Como é que eu vou dormir com isso tudo acontecendo? Como é que eu vou sair na rua com tantas pessoas me olhando de forma diferente? Mas eu tenho que prestar atenção nele. Eu tenho que entender qual é a vontade dele para a minha vida. Qual o propósito que eu preciso cumprir aqui na terra que ele preparou para mim. Quando eu tenho essa compreensão, eu não serei mais guiado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo que eu vejo, não. Eu vou ser guiado pela fé. Eu vou crer que mesmo sem ver, vai acontecer. Eu vou crer que mesmo quando eu olho e diga, Senhor, socorro, não vai ter mais jeito, ele vai falar assim, filho, não temas, filho, eu estou contigo. E aí sabe o que vai acontecer com o desânimo? Vai embora. Não há espaço aqui dentro para isso. Não há espaço mais. Mas além de circunstâncias difíceis, de falta de propósito, tem algo também que dificulta, sabe o que é? Esperas prolongadas. É bom esperar? Não. Salmos 37, verso 23 diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O que isso quer dizer? Que quando o Senhor olha para você e vê o seu coração, e vê as suas intenções, e vê o que você está fazendo, sabe o que vai acontecer? Se aquilo que você está fazendo for compatível com a vontade dele, ele vai confirmar todas as coisas. Por isso lá que Provérbios diz o que? Consagre seus planos ao Senhor e eles serão bem sucedidos. Qual é o segredo? Consagrar. Só que o consagrar não é chegar a falar, Senhor, olha, consagrei aqui, ó, isso aqui agora é seu. Não. Porque fazer isso aqui, consagrar pessoas no mundo inteiro, fazer consagrações. Agora consagrar não está somente em um gesto de você apresentar, mas é você viver aquela consagração. O que adianta? Não, eu vou consagrar o Senhor, mas eu vou fazer algo errado. O que adianta? Não muda nada. Agora, quando eu consagro ao Senhor aquilo, e busco andar na legalidade, e busco fazer o que é correto, o que é reto diante do Senhor, Ele vai confirmar todas as coisas. Porque Ele é Deus, Ele não mente. E diz aqui, e Ele se deleita no seu caminho. O se deleitar aqui é você ter prazer, é você viver aquilo de forma intensa, é você estar descansado. E quando você está descansado, não há espaço para o desânimo. Porque repare, quando você está desanimado, o que você mais quer é ficar prostrado. E você perde vontade de fazer as coisas. Você quer ficar deitado, não quer ficar parado, não quer fazer nada. Por quê? Existe um desânimo. E eu entendo que esperar não é uma tarefa fácil. Mas há um segredo na espera, que é esperar com paciência. Salmos 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O segredo de você suportar
esperas prolongadas na sua vida. Prolongadas aos nossos olhos, vale lembrar isso. Porque o tempo de Deus é um tempo perfeito. Se Deus determinou que na sua vida você vai esperar 10 anos uma coisa, nem se preocupe. Porque se Ele determinou isso, vai acontecer, vai cumprir. Não há medo, não há preocupação com relação a isso. Nós é que muitas vezes queremos acelerar, queremos antecipar as coisas. E aí, quando não acontece do nosso jeito, do nosso tempo, eu vou desanimar. Eu vou ficar frustrado. Isso não vai ajudar em nada. Só quando eu confio plenamente no Senhor, quando eu tenho paciência. E paciência está diretamente ligada a uma esperança. Porque se você é paciente, é porque você tem fé. Você crê que aquilo vai acontecer. Se você conhece alguém no qual você confia, e aquela pessoa chega para você e fala: olha, tal dia eu vou fazer tal coisa para você. Você vai ficar ansioso? O normal? Não. Porque aquela pessoa é de confiança. Ela falou que aquilo vai acontecer. Em outras oportunidades aconteceram de forma igual. Você colocou expectativa e foi correspondido. Por que agora ser diferente? Agora, quando você não confia, o que é que você pensa? Será que vai acontecer isso mesmo? Será que vai ser assim? Será que vão fazer isso? Será que vai ser desse jeito? Por quê? Porque não há intimidade, não há confiança, não há uma troca. Agora, quando você coloca isso diante do Senhor, e você tem a certeza que Ele é perfeito, que Ele é pleno, que Ele pode todas as coisas, por que nós insistimos em não ter paz em nossos corações? Por que duvidamos muitas vezes que Ele vai fazer e que Ele pode fazer? O que é que eu preciso fazer? Esperar com paciência. Crer que Ele tem tudo sob controle. Ele não perdeu o controle de nada. Nada. Desde a criação do mundo até o término da nossa realidade aqui, nossa, Deus continuará tendo controle sobre todas as coisas. Se você tiver certeza que você o ama e que você busca viver os propósitos dele nessa terra, tudo que acontece vai contribuir para o seu bem. Como diz lá Romanos 8:28, todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, por que a dúvida? Você não diz que ama Ele? Você não busca obedecer ao Senhor? Você não busca viver o propósito dele nessa terra? Seja a provação que você enfrenta, seja uma tentação que vem diante de você, se fortaleça nele. Não desanime. Jesus é o maior exemplo de perseverança no cumprimento de um propósito. Ele veio aqui à terra, nasceu de uma mulher para cumprir um propósito. E nós estamos aqui hoje por conta do cumprimento desse propósito. Só que ele foi tentado, ele foi provado, ele chegou ao mais alto nível de experimentação humana, mas ele não desanimou. Ele falou: Pai, que seja feita a tua vontade. A tristeza bate, sim. Você pode ficar abatido por um tempo, sim. É importante às vezes você viver ali o sentimento de culpa, porque a culpa, o arrependimento traz transformação para você. Mas não fique prostrado. Não desanime. Não ache que acabou para você. Deus tem recomeço para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma transformação de dentro para fora na nossa vida. Nunca duvide disso. Agora, como a gente combate esse desânimo? Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Olha que beleza isso aqui. Voar alto como águia. Correr e não ficar exausto. Andam e não se cansam. Agora, isso só acontece quando eu espero no Senhor. Quando eu entendo que Ele é meu maior parceiro.
Ele é aquele que eu tenho que estar coladinho. Ele é aquele que eu não posso negligenciar meu relacionamento. Ele é aquele no qual eu tenho que ter o maior nível de fidelidade na minha vida. É Ele. Então, se eu começo a inverter essa ordem, eu não vou conseguir viver isso. Eu vou desanimar, eu vou cansar, eu vou me frustrar, vai ser difícil para mim, vai. Então fortaleça-se na palavra do Senhor. Hoje aqui eu tenho certeza, porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então sairemos daqui fortalecidos por essa palavra. Talvez a força necessária para você vencer o seu desânimo hoje é ler a palavra, meditar na palavra. Isso tudo traz renovo para você. Quando eu estava hoje à tarde meditando na palavra, eu me senti totalmente renovado, revigorado. Por quê? Porque tem poder. Eu não posso desprezar esse poder na minha vida. Não é um poder que está nas minhas palavras, na forma como eu falo, não. É dele. Aqui é apenas um canal. E não está sendo exclusivo a minha pessoa. Se você se permitir, você também será usado por Deus para transformar vidas, para ser ali uma ponte para Jesus passar e alcançar aquela pessoa. Só que você desanimado vai conseguir fazer isso? Não. Os discípulos, quando estavam em Jerusalém, após a ascensão de Jesus, esperando ali a promessa do Espírito Santo, quando eles receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles receberam poder. E a partir do momento que eles receberam aquele poder, eles saíram e foram anunciar a mensagem de Cristo. E pregavam ali com intrepidez, com segurança, com convicção, com certeza, sem desânimo. Eles foram perseguidos, maltratados. Todos, exceto João, foram mortos de morte violenta. O cristianismo, desde a sua fundação até hoje, sofre e vai sofrer sempre, enquanto estivermos aqui na terra, perseguições. Nós somos favorecidos demais aqui no nosso país, por ter uma liberdade religiosa de falar de Jesus, de viver, de portar uma Bíblia, de ter uma internet a nosso favor para anunciar uma mensagem. Só que muitas vezes o desânimo não permite que você faça isso. Muitas vezes a insegurança que você tem de falar o que vão pensar de mim, se eu estiver ali falando sobre a Bíblia. Se você não quer falar nada de você, abre a Bíblia e lê um salmo, pronto. Não vai ser nada seu não. A mensagem alcança. Tem pessoas que se preocupam muito, mas só 200 pessoas viram minha mensagem. Já pensou se essa igreja hoje tivesse 200 pessoas? É muita gente. 1000 pessoas é um auditório cheio. Só 5.000 pessoas viram. É um estádio municipal aí pequeno, cheio. Imagine quantas vidas podem ser alcançadas com uma palavra que você profere. Mas talvez porque em algum momento você ouviu algo ruim, você desanimou e parou. Não pare. Não desista. Desistir não é uma opção. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que, se eu creio em um Deus que me fortalece. Paulo, ele diz lá em Filipenses: olha, já passei por um monte de coisa, mas no final ele diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é um poder dele. Não, eu sou um super-homem, eu posso. Não. Pelo fato de ele ter enfrentado tudo aquilo por amor a Cristo, o próprio Cristo iria sustentá-lo para ele suportar todas as coisas. Então, se você acha que hoje o seu problema é difícil, lê um pouco Paulo. Ouça um pouco as histórias dele. Veja como foi a história de Pedro. Veja como Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Você vai perceber que é leve e momentânea a tribulação. Não se compara ao que pessoas já enfrentaram. E eu não estou querendo aqui minimizar o seu problema, pelo amor de Deus. Não. Você sabe a sua dor, você sabe o que você enfrenta no seu dia a dia. Só você sabe, você e Deus. Eu quero dizer para você que Ele pode te ajudar. E Ele quer fazer isso na sua vida.
Você não precisa suportar tudo sozinho. Jeremias 29, verso 12 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Fortalece na palavra, sim. Ore e tenha comunhão com Deus. Se você fizer isso todos os dias, colocar isso em seu coração, você vai perceber que o desânimo vai bater em retirada. Da mesma forma que ele veio, ele vai embora. Então não deixe que a sua vida seja transformada pelo desânimo. Que o seu trabalho, que sua família, suas amizades, que a igreja, que nada. Lá em Romanos diz: nada vai me separar do amor de Deus. Nada. É a tristeza, é a angústia, é a profundidade, é a altura, é o que? A morte? Nada. Você tem convicção disso, de que nada? Porque o amor dele é perfeito e nos alcança. Ore mais. Sempre que você estiver desanimado, ore. Faça esse teste a partir de hoje. Mas eu não tenho nem ânimo para orar. Ore aqui, na sua cabeça. Ele está sondando o seu coração. Ele sabe o que você está sentindo. Mas eu não consigo falar. Insista. Desenvolva uma vida de oração constante. Coloque suas preocupações diante do Senhor. Quando vier a preocupação, fale: Senhor, eu repreendo essa preocupação em nome de Jesus. Senhor, eu entrego essa preocupação diante do Senhor, porque só Tu pode resolver isso. Não deixe que minha mente fique virada aqui, que a insônia tome conta da minha vida. Não permito isso em nome de Jesus. Tenha convicção, coloque sua fé em ação e você vai ver, milagre vai acontecer, transformação vai acontecer. Não se deixe levar por isso. Gálatas capítulo 6, verso 2. Isso aqui é uma excelente arma para vencer o desânimo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Sabe que lei de Cristo é essa? O mandamento que ele ressignificou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando eu levo o fardo pesado do meu próximo, eu ajudo ele a vencer o desânimo. Você precisa orar e falar: Senhor, eu quero ser instrumento para ajudar alguém a vencer o desânimo. Talvez sua oração hoje seja essa, mas talvez sua oração hoje seja: Senhor, prepara alguém para me ajudar a vencer o desânimo. Senhor, eu quero ser resposta de oração para a vida de alguém. Ou então: Senhor, responde a minha oração, por favor. Só que nós precisamos buscar na nossa vida observar as pessoas. Às vezes o desânimo está disfarçado em um sorriso e você não sabe. Às vezes o desânimo está disfarçado de uma roupa bonita, de um carro, de uma empresa, de uma vida luxuosa, mas por dentro, desânimo. Peça a Deus discernimento para poder olhar para o próximo e que Ele fale com você o que aquela pessoa precisa, e você coloque-se à disposição para servir ao Senhor. O viver em comunhão, estar aqui como um corpo reunido, isso faz toda a diferença. Você ter alguém para falar: olha, estou aqui com você, se você precisar, conte comigo, eu vou orar por você e cumprir essa oração. Precisamos de pessoas. Deus, Ele chegou a essa conclusão depois que criou o homem. O que é que Ele falou? Não é bom que o homem fique só, não é bom. Isso não é uma exclusividade de respeito a homem e mulher, não, é ser humano. Nós somos feitos para sermos pessoas relacionáveis. A comunhão é um atributo de Deus. Deus quer ter comunhão conosco, só que eu não posso deixar com que o meu desânimo me afaste das pessoas e consequentemente me afaste de quem? De Deus. Não, eu tenho que refazer esse caminho. Senhor, me anima. Como diz Davi lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável em algumas traduções. Ou seja, aqui dentro eu tenho que ter estabilidade.
posso estar passando a maior dificuldade da minha vida, mas onde foi que você edificou sua casa? Se você edificou sua casa na rocha, virão ventos, tempestades, chuvas, você não será abalado. Agora, se você edificou sua casa na areia, pode esperar. Primeira chuvinha, acabou. Então hoje é noite de você o quê? Edificar sua comunhão com Deus na rocha. Mergulhar em águas profundas. Sair da superficialidade. Sair de uma realidade apenas de ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. Viver isso todos os dias. Participar ativamente da realidade cristã. Não somente vir a uma igreja. Não, mas ser cristão. Ser igreja. Nós somos igreja. Eu preciso estar enxertado nele, na videira verdadeira. Se eu não estiver nessa videira, se eu for um galho seco, eu vou ser cortado, lançado fora. Agora, se eu estiver enxertado, eu darei frutos. E frutos servem para alimentar pessoas, para sustentar pessoas. Uma árvore frondosa, grande, enorme, ela gera o quê? Sombra, gera descanso, gera alívio para as pessoas. Eu quero ser assim. Precisamos ter isso como objetivo de vida. O desânimo é uma realidade, mas Deus nos dá ferramentas para vencê-lo. Nessa noite, eu quero encorajar você a não dar lugar ao desânimo, a não permitir que as tribulações, as dificuldades falem mais alto na sua vida, mas que o bom ânimo que o Senhor Jesus disse que éramos para ter seja a principal coisa. Que quando vier a tribulação eu fale: Senhor, eu tenho um bom ânimo, que o Senhor vai me ajudar e nós vamos vencer isso. Eu vou enfrentar isso e vai acontecer. Porque ele deu exemplo nas duas tempestades no qual foram relatadas na Bíblia. Uma, ele estava no barco dormindo, descansando. E os discípulos o quê? Desesperados. Parece comigo, parece com você às vezes. Desesperados, meu Deus, e agora? Senhor, nos importa que vamos morrer? Quantas vezes pedimos a morte, quantas vezes falamos: Senhor, vou entregar tudo. Senhor, para mim não dá mais. Vou embora. Vou viver outra vida. Isso não é para mim. Eu sei que é lindo um chamado, mas eu não quero. Talvez você tenha pensado nisso já. Mas ele levanta e fala: vento, calma. Mar, quieta. Você acha que ele não faz isso na sua vida, na minha vida? Faz. Eu só preciso confiar nele. Ah, mas ele não está no barco. Não se preocupe. Ele anda sobre as águas. Ele faz com que você vá até o encontro dele. Coloque sua fé em ação. Seja corajoso como Pedro foi. Muitas pessoas criticam Pedro. Faltou fé. O próprio Jesus falou: homens de pequena fé. Mas se fosse você hoje, será que você pularia do barco? Pensou você está fazendo travessia aí de Catamarã, Salvador, Itaparica, de noite, 18 horas, chovendo. De repente tem um acidente como teve recentemente, infelizmente. E aí vem alguém no meio do mar e fala: vem, você vai. Eu duvido. Eu duvido se eu iria, estou sendo sincero com vocês. Agora eu preciso ter fé suficiente para fazer isso, porque talvez a situação não seja ali essa que eu dei como exemplo, mas talvez é uma resposta que você precisa dar para alguém. Talvez é um direcionamento que você tem que estar recebendo do Senhor e você não sabe se é Ele ou se não é Ele. Não muda nada. Eu preciso viver por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Só que eu só consigo ter fé a partir do momento que eu conheço, que eu sei. Pedro, ele ouviu ali a voz de Jesus, ele reconheceu a voz de Jesus, e ele fez o quê? Ele foi. E além de Jesus e Pedro, não se ouve mais nenhum relato de pessoas que andaram sobre as águas. Se aconteceu, eu não sei. Então isso é um marco na minha vida. Pode ser uma fé minúscula, como diz a Bíblia, do tamanho de um grão de mostarda. Se for desse tamanho, você já pode fazer coisas grandiosas. Daí dá para ver como nós temos uma fé pequena. Como eu preciso crescer mais na minha fé.
buscar mais a Deus, crer verdadeiramente que Ele pode fazer todas as coisas. Quando tiver essa realidade, o desânimo pode até bater na minha porta, mas eu não vou abrir. Eu vou falar: não, aqui não tem espaço para você. Aqui eu sou guiado pela presença de Deus. O Espírito Santo do Senhor é quem governa a minha vida. O meu direcionamento é Ele quem dá, não são as minhas emoções, não são as minhas amizades, os meus desejos, é Ele. Eu preciso viver isso todos os dias, você também precisa querer viver isso. Ore. Eu quero convidar você para orar nessa hora, para que Deus fortaleça a sua fé, fortaleça a sua esperança, renove dentro de você um ânimo, te dê um ânimo novo, que você receba ali aquele gás novo, aquele oxigênio que você precisa para enfrentar o dia mal. Basta cada dia o seu mal. Não adianta você querer ficar levando preocupações de forma acumulada, não vai resolver. Agora, quando você descansa, entrega ao Senhor, Ele vai te ajudar a superar o desânimo. Amém? Quero convidar Felipe, vamos fazer um louvor. Eu quero que nesse momento você ore, você pense, você converse com o Senhor e diga: Senhor, me ajuda a vencer esse desânimo. Ou então, Pai, me blinda para que eu não sinta isso. Talvez seja a sua realidade essa. Glória a Deus por isso. Senhor, me fortalece para que eu continue firmado, continue crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu creio que Ele vai operar e vai fazer maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Com essa palavra tão maravilhosa, vamos inundar-nos da palavra de Deus mais uma vez no nosso interior. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, 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 de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador,
mesmo sendo falho, e mesmo sem merecer. Se estou forte, mas se estou fraco, isso não muda o amor dele. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? O que seria de nós? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus, e esse amor é tão grande, tão grande. Deus, e Ele está sempre de braços abertos. O teu pai te diz, de braços abertos pra você. Olha só o que Deus te diz nessa noite: meu filho, eu estou de braços abertos para você, esperando-te de volta, para te dar aquele abraço no teu espírito e fazer você voltar a caminhar novamente, com a constância que eu já te entreguei. E Ele te diz que te ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, tão grande. Deus, e Ele está sempre, todo dia, 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 dia. Deus, o seu amor é tão grande, tão grande. Declare: Deus, e Ele está sempre de braços abertos, não só para mim, mas para você também. Você crê que Ele te ama? Feche seus olhos, coloque a mão em seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque o Senhor falou de forma tão linda aos nossos corações. Te damos graças, Deus, porque eu creio que hoje o Senhor está fazendo uma obra e está nos livrando de toda carga de desânimo, toda frustração, decepção, Deus. Nós colocamos diante do Senhor nesse momento e te pedimos socorro, te pedimos misericórdia, que o Senhor mude, Deus, o nosso cenário, mude o nosso contexto, mas antes de qualquer coisa, nos transforma, Pai. Que possamos crescer nas dificuldades, que possamos aprender com as lutas, que o Senhor possa nos conceder bom ânimo diante das tribulações. Não permita jamais, Senhor, que a nossa fé seja enfraquecida
diante da tua vontade. Não, Pai. Nos ajuda a termos determinação para dizer sim ao Senhor todas as vezes. Para não negociarmos, Deus, com o que é errado, mas para cumprirmos a tua vontade, Pai. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar nas nossas fraquezas. Tem misericórdia, Deus, em nossas vidas. Blinda a nossa mente, blinda o nosso coração. Que não haja espaço, Deus, para o desânimo, mas que o Senhor seja essa âncora da nossa alma. Que o Senhor seja a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Que o Senhor possa guardar a nossa entrada, a nossa saída, os nossos pensamentos. Que possamos pensar nas coisas do alto, Deus. Que possamos descansar nesta tua paz, que excede o entendimento humano. Que o Senhor seja o nosso principal provedor. Nós queremos, Deus, ser totalmente dependentes de Ti para tudo, Deus. Tem misericórdia, Senhor, das vezes que nós tentamos ser altivos demais, soberbos demais, orgulhosos demais. Tem misericórdia, Senhor. Nesse momento nós estamos pedindo que o Senhor possa fazer uma transformação no nosso interior, no nosso coração. Cria em nós, Pai, um coração puro. E renova aqui dentro, Senhor, um espírito inabalável. Muito obrigado por essa palavra. Que essa palavra faça morada em nossos corações. Que possamos colocar em prática todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.